Olá amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês o que um trader tem que ter de mentalidade para ele ser bem sucedido e o que difere isso de um investidor tradicional. Mas isso depois da vinheta. Então galera, se gosta do vídeo, dá o like, se gosta do canal, se inscreve, se tem alguma dúvida sobre o conteúdo, deixa nos comentários que eu mesmo vou responder e vamos pro conteúdo. Então galera, é o seguinte, o trader, ele tem uma mentalidade, ele tem que ter uma mentalidade um pouco diferente do investidor tradicional. Para a parte do investidor tradicional, vou deixar o vídeo aqui que o Guilherme fez agora, o último que saiu aqui sobre o homem mais rico da Babilônia, que traz algumas dicas sobre investimentos tradicionais. Mas o trader, ele como trabalha numa renda variável de uma maneira muito mais agressiva, né, com uma maneira mais rápida, né, ele precisa ter uma mentalidade diferente para ele ser bem sucedido. Vamos lá do que ele precisa de início de conversa. Vou deixar uma dica aqui para quem gosta de leitura. O livro aqui do Trader Disciplinado do Mark Douglas é um ótimo livro para começar para quem quer entender mais como funciona a mente de um trader. Ele traz bastante conteúdo, né, sobre esses assuntos, mas aqui eu vou fazer um resumo do que você precisa saber. É o seguinte, o trader ele tem que entender bastante de estatística e probabilidade. Por quê? Ele tem uma estratégia, você tem que ter uma estratégia que funciona para aquele ativo que você vai operar. Os ativos são diferentes. Tem estratégia que funciona bem em uma, mas que não funciona bem na outra. Mas você tem que saber qual estratégia funciona. E para isso, você tem que ter uma estratégia e que para você ver se essa estratégia funciona ou não, é preciso fazer um backtest. Vou deixar aqui também um vídeo aqui em cima que o Guilherme fala bastante sobre backtest aqui. Feito um backtest, a estratégia sendo validada, você vai operar ela. Mas Brenner, eu tenho uma estratégia, mas às vezes ela não dá certo. O que está acontecendo? A questão é o seguinte, como é baseado em estratégia, como é baseado em estatística, você precisa fazer com que essa estatística se realize. Eu vou dar um exemplo. Se eu pegar uma moeda e jogar ela 1000 vezes para cima, você sabe que depois de 1000 vezes, vai dar mais ou menos 50% cara, 50% coroa. Porém, as próximas 10 vezes que eu jogar essa moeda para cima, você não sabe se vai dar 10 vezes cara, 10 vezes coroa ou cara ou coroa alternado. É impossível saber. Da mesma forma, é impossível saber se o seu trade, o próximo trade, ele vai ser um lucro ou vai ser no prejuízo. É impossível. Mas você sabe que no longo prazo você vai ficar no positivo se a estratégia for boa. Então esse é um conceito muito importante a ser considerado, porque se você não tem uma estratégia e está operando aleatoriamente, você nunca vai conseguir dinheiro com consistência. Ponto. Atenha-se a uma estratégia ou poucas estratégias que funcionam e opere-as sem pensar. Deu a entrada, você simplesmente vai e entra. Comprado ou vendido no ativo que você escolheu. As pessoas falam, não, mas esse negócio de trader não vai dar certo, né? Porque como é que você ganha dinheiro com isso? Né? É um cassino. E eles têm um ponto de razão. Porque, como eu falei, como você não sabe se a próxima vez vai ser lucro ou prejuízo, é que parece um cassino. Você não sabe o que é. A diferença é que no cassino, quando você entra, o dono do cassino, ele não vai te falar, olha só, aquela máquina ali é melhor que aquela outra. Ele não vai te contar isso. Mas no trade, se você fez o seu estudo correto, você tem a estratégia correta, o ativo correto e opera ela corretamente, sim, você se torna o dono do cassino. Então você começa a tirar valores muito maiores do que a média do investimento padrão. Vou até te mostrar um exemplo que eu fiz aqui agora. Aqui no gráfico na tela, o gráfico do Ethereum com o dólar, foi o último papel que eu operei. Eu fechei a operação tem 2 dias. Eu estou gravando hoje dia 15. E é o seguinte, o Ethereum rompeu a nuvem do Ichimoku, que é uma estratégia clássica que eu sempre trago aqui. No que ele rompe essa nuvem, é necessário que no fechamento eu compre o ativo. Então eu comprei ele nesse rompimento do dia 27 de julho. E o meu alvo foi traçado puxando o fundo do movimento de Fibonacci até o ponto onde eu comprei. O que levou meu alvo a mais ou menos $2.000. Então eu comprei a 1.636 e vendi a $2.000. Vou até deixar aqui o print aqui da operação que eu fiz, o que deu mais ou menos 22% e deu uma média de 1,2% ao dia. A questão é o seguinte, é claro que eu não pus muito dinheiro nesse trade, porque obviamente existe uma coisa também chamada gerenciamento de risco para quem vai operar uma renda variável que é altamente volátil. Então, galera, eu queria deixar aqui esse resumo, né, desse pensamento. Então, o que você precisa, resumindo, o que você precisa para ser um trader de sucesso? É ter uma estratégia, fazer um backtest para validar essa estratégia no ativo que você escolheu, operá-la sem pensar. Se deu a entrada, você tem que operar, porque senão a estatística não se realiza, e manter consistência para você
conseguir no longo prazo aquele resultado que você já tinha programado para que acontecesse. Então, gente, eu acho que era esse o recado de hoje. Diferente do investidor que investe, a renda vai vindo aos poucos com dividendos, renda fixa e outras formas mais tranquilas, o trader ele tem que ser ativo, então ele precisa dessa mentalidade. Se ele não tem, ele falha. E ele naturalmente começa a cair em desgraça, porque não é fácil de operar essas estratégias, mas obviamente se você opera corretamente, você tem lucros muito maiores do que a renda fixa tradicional. Então, gente, eu acho que por hoje é só. Se gostou do vídeo, de novo, deixa um like, se inscreve no canal e nos vemos numa próxima aí, ó. Fui!